Acho que tá ok. Isso mesmo, agora sim. Agora conseguimos. Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de começar tudo, eu queria pedir para vocês depois darem uma olhadinha lá no Siga. Nós temos na nossa primeira aula de apresentação, vários assuntos paroquiais, né? Vários documentos lá que o pessoal pediu para eu colocar, o PPC. Eu até coloquei recentemente, eu não lembro se foi nessa semana ou semana passada, eu coloquei lá o cronograma das nossas aulas. Na primeira semana, quando a gente se apresentou e conversou, enfim, eu tinha comentado com vocês que nós teríamos talvez um probleminha em relação ao dia 5 de dezembro, que é o dia de um dos jogos da Copa, e aí naquele dia nós temos marcado uma avaliação, agendado uma avaliação. O que acontece? Eu não vou fazer com vocês a avaliação em um único dia. Eu vou postar assim, nós vamos ter na verdade aquela semana de avaliação. Então o fato de nós termos o jogo na segunda-feira não nos impede de manter a avaliação naquela data. Então eu vou postar a avaliação no dia 5 e vocês vão ter a semana toda para fazer. Deixa eu até pegar o calendário aqui para dizer até que dia que vocês conseguem realizar a avaliação. Eu tinha comentado que talvez por conta do Jogo do Brasil a gente teria que atrasar uma semana nosso cronograma, mas não vai precisar, tá? Então, ó, no dia 5 eu vou postar a avaliação, que é o dia do jogo, e vocês vão ter até o dia 11 para realizar essa avaliação, tá? Então, não teremos alteração de cronograma nenhum em relação à questão do Jogo do Brasil. Um pequeno problema que nós vamos ter, e que também, assim, ó, até na semana passada isso aconteceu, só que eu fiquei sabendo na sexta dessa minha convocação para estar em Gaspar. E aí, né, enfim, até peço desculpas pela bagunça de ter que avisar vocês na segunda de manhã, mas eu queria deixar no final de semana tudo prontinho. O que vai acontecer é que deixa eu puxar aqui de novo, novembro. Na próxima semana, dia 21, que é segunda-feira, novamente eu vou deixar a aula gravada para vocês, tá? Nós não teremos aula ao vivo, como nós estamos fazendo hoje. Eu vou fazer a aula gravada para vocês. Por quê? Na semana do dia 21 ao dia 25, é a semana de avaliação das bancas de TCC, lá do IFSC. E aí nós precisamos estar com os alunos em interação, enfim. E eu tenho uma banca, justamente uma professora marcou banca na segunda às 6h30. E aí eu não vou conseguir participar da banca e estar com vocês ao mesmo tempo, tá? Então, novamente, já estou deixando aqui avisado. Depois eu vou formalizar isso pelo Siga, vou colocar esse aviso também no nosso grupo do WhatsApp. Gente, quem está aqui na aula hoje que não faz parte do grupo do WhatsApp ainda, eu deixei aqui no chat, na primeira mensagem do chat está o link do nosso grupo, tá? Assim, a gente informa lá, alguém às vezes tem dúvida, um ajuda o outro. Até eu tenho um videozinho para mandar lá, eu esqueci de mandar semana passada, mas não tem importância, ele não é referente ao assunto da semana passada, é referente ao assunto de empreendedorismo em geral. É nesse sentido, as comunicações oficiais são mesmo pelo Siga, tá? Então sintam-se à vontade, quem não quer entrar, enfim, né? Tem às vezes pessoal que não gosta, mas eu deixo ali para quem se sentir bastante à vontade e quiser participar, tá bom? Gente, então, né, lembrando do cronograma, deem uma olhadinha lá, se vocês tiverem dúvida, vai ter aula, não vai ter aula, acessem lá o cronograma, tá logo na primeira aula, a aula de apresentação, né, lá no Siga. Então lá nós temos todos os dias que nós teremos aula, inclusive o nosso período de férias, né, ele não vai ser um período muito grande, mas nós vamos ter férias, pelo menos ali no finalzinho do ano, tá? Eu pedi para vocês na aula do dia 7, deixa eu ver, não, desculpa, na aula do dia 31, eu pedi que vocês apresentassem para mim oportunidades, né? Oportunidades e dificuldades, enfim, de negócio. Ou foi o dia... Não, foi o dia 31. Oportunidades e dificuldades. O pessoal que respondeu, nossa, eu vi muita coisa legal, super agradeço. E hoje a gente, inclusive, vai usar isso na nossa aula bastante, né? Leonardo, você consegue clicar nesse link na primeira mensagem aqui, vê se você consegue entrar, por favor. Se não conseguir, eu já tenho o teu número aqui no chat, eu te adiciono depois. Deixa eu até copiar ele aqui, é 32, ok, aqui ó, vou só copiar o teu número, vou colocar aqui pro meu WhatsApp.
ok? Se você não conseguir, você me avisa, tá? Se não conseguir clicando no link ali, ok? Que daí, se não, né, se não dando, eu te adiciono lá, tá bom? Enfim, eu achei o máximo, né, todas as oportunidades que o pessoal colocou para empreender, né, as dificuldades, enfim, aquilo que poderia gerar um empreender, renda ou até mesmo mudança na atividade, né? Lembrando, eu sempre lembro que o empreendedor, o empreendedorismo não está ligado apenas ao fazer um novo negócio, abrir uma nova empresa, trabalhar com algo, um comércio, um serviço novo. Você pode inovar no que você já trabalha, né? Então, assim, de todas, né, várias ideias que vieram aí, algumas inclusive relacionadas ao serviço que a pessoa já executa, sem necessariamente abrir uma nova empresa, eu achei super, super, super legal, gente. Muito obrigada por todas as contribuições. Agora, daqui para frente, a última atividade vocês já viram, foi uma atividade verdadeiro ou falso no sistema, então assim, não foi uma atividade colaborativa de que um possa ver a resposta do outro, e daqui para frente, as nossas atividades elas vão ser muito mais individuais do que a gente vá acabar isso, dividindo isso com os colegas. Thalita, pois não, pode falar. Thalita, levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ai, imagina! Tudo certo, tudo certo. Quando quiser, gente, fiquem super à vontade, tá? Pode interromper a hora que quiser. Se tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Então, agora, como é que vai funcionar? Até na aula de hoje, vocês vão ver que tem vários momentos dentro da nossa aula, tanto nessa aula de hoje quanto na parte que vai ficar gravada. Tem vários momentos em que eu vou pedir para vocês pararem e pensarem ou na atividade que vocês executam no dia a dia de vocês, ou no negócio que vocês já trabalham e pretendem incrementar aqui com as nossas aulas, ou na ideia que vocês têm para realizar um negócio. Pensem, né, nessa situação que vocês se encontram e executem as ferramentas que eu trago na aula. E aí a gente vai falar hoje sobre relação de preço e valor, análise SWOT e as estratégias do Oceano Vermelho e Oceano Azul, enfim, mas são detalhes, são momentos em que vocês vão pensar na atividade de vocês. E aí a gente acaba entrando mais no coração, sabe, das atividades. E nem sempre as pessoas se sentem à vontade para abrir isso, até porque a gente sabe, né, que o empreendedor, quando ele tem uma ideia super, eu sempre digo assim, né, às vezes algum aluno vem, professor, eu tô com uma ideia assim, assim, eu falo, não conta. Mas por quê? Por que eu não posso contar? Disse, não que eu não queira saber, eu sou muito curiosa. Não que eu não queira saber, eu falei para ele, me vai me deixar curiosa. Porém, enquanto empreendedor, entenda, nem todos estão prontos para ouvir a sua ideia. E às vezes você pode não estar pronto para ouvir críticas. Então, a partir do momento em que você tenha uma ideia, estude sobre ela, pense muito bem, consolide essa ideia, para que quando você for falar para alguém e essa pessoa, por acaso, ela venha a te criticar, ela venha a te fazer perguntas, você não se sinta, não digo acanhado, mas assim, não se sinta lesado ou até mesmo repreendido, entende? Porque quando a gente fala para alguém de um empreendimento, é natural que as pessoas comecem a perguntar, tá, mas por que você quer fazer isso? Qual é a sua ideia? Por que você quer vender isso? Por que você quer trabalhar com esse serviço? Como é que você vai operacionalizar isso? Mas em que mercado? Mas não é igual ao do fulano, sabe? Então você precisa ter muito bem estruturada a sua ideia para que essas perguntas que as pessoas façam, elas venham para você, para o seu negócio, para o seu contexto, como algo benéfico e não para desmotivar. Tá? Então, assim, a partir de agora, eu vou pedir que vocês façam os exercícios, mas eu não consigo efetivamente cobrar e dizer assim, ó, faça esse exercício e me mostre. Porque agora é o momento de vocês efetivamente fazerem o exercício para vocês mesmos. Claro que nós vamos ter atividades avaliativas, exercícios de fixação ainda no SIGA normal, como a gente tem feito aqui, né, desde então. Porém, os exercícios que eu trago nas aulas, eles são muito mais
desse tipo que eu falei, de você olhar para o seu negócio, para a sua atividade, para a sua ideia de negócio, do que para a gente daí socializar a ideia, entende? Tá bom? Então vamos começar nossa aula de hoje e aí vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer aqui, né? Antes de eu começar efetivamente a aula de hoje, eu quero colocar para vocês aqui, só, né, puxando um pouquinho a ligação dessa aula da semana passada com a aula de hoje. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, compartilhar uma janela. Na aula da semana passada vocês fizeram esse roteiro de leitura aqui. Eu não sei se todos vocês conseguiram ler. Estão vendo a minha tela, gente? Tudo bem? Jóia. Gente, eu não sei se todos vocês conseguiram ler o material, mas o material foi para trazer um pouco mais de conhecimentos, consolidar um pouco mais a ideia do empreendedor, das definições do empreendedor, das suas características e principalmente qual a ligação desse material que vocês leram na aula passada com a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai tratar de fatores ambientais, não aqui na aula passada vocês leram os fatores ambientais que encorajam ou impulsionam as pessoas a iniciar novos negócios. Hoje a gente vai falar sobre os fatores, hoje na aula gravada, não sei como é que vai ficar o nosso tempo aqui, exatamente onde a gente vai parar, né? Mas a gente vai falar sobre fatores ambientais que são essenciais para o empreendedor conhecer, para que ele possa pensar no seu plano de negócio. Tá? A mesma coisa, as causas de insucesso, nós vamos falar de fatores críticos de sucesso, só que fatores críticos de sucesso já para o empreendimento, para a ideia, para a atividade, enfim, tá? Então, a nossa aula da semana passada, o texto que vocês leram, ele tem relação, óbvio, né, com o que nós estamos vendo hoje, tá? Então, deixa eu trocar aqui agora a tela para nossa aula de hoje, só para dar uma... Aqui. Opa, só deixa eu tirar aqui desse último, que eu parei no último slide. Vamos lá, pronto. Aqui. Selecionou, foi. Pronto. Hoje nós vamos para o tópico 3, né? Gente, se alguém de vocês não conseguiu ler o material da aula passada, não conseguiu realizar o exercício, enfim, tentem ler, né? Mesmo que... poxa, mas a gente já está no tópico 3, não consegui nem finalizar o tópico 2. Não se preocupem Claro, é super importante que a gente tenha terminado o tópico 2 para iniciar o tópico 3. Mas às vezes não dá tempo de ler tudo e aí você fica meio, né? Poxa vida, já estou atrasado. Tentem terminar o tópico 2, mesmo que demore um pouquinho para você ler, talvez use um pouco mais essa semana. E depois assista de novo essa aula, tanto essa aqui que a gente vai ter hoje, quanto o que vai ficar gravado, para vocês entenderem a conexão dos dois temas, tá? O nosso tema de hoje é entendendo esse mundo dos negócios, em que momento nós vamos decidir ou modificar a nossa atividade, ou incrementar o nosso negócio, ou abrir um novo negócio, né? E para entender negócio, o que é efetivamente um negócio, quando a gente fala, né, abrir um novo negócio, incrementar o negócio, enfim... Um negócio, né, é uma atividade baseada no esforço organizado de determinadas pessoas a fim de produzir bens e serviços. Eu produzo bens e serviços e eu vendo esses bens e serviços para um determinado mercado. Eu vendo, eu mostro, né, eu levo eles para um determinado mercado porque eu quero vendê-los, obviamente, e eu quero uma recompensa pelo meu esforço, certo? Então, esse negócio que a gente fala, ele é um processo cíclico e repetitivo, e ele gera dinheiro, certo? Então, o objetivo de um negócio é produzir e vender produtos ou serviços que tenham a ver com necessidades e desejos da sociedade, de um determinado grupo de consumidores, de um determinado mercado, enfim. E com isso, eu vou receber recompensa financeira, eu vou receber dinheiro e, obviamente, enquanto administrador, empreendedor, eu devo ter lucro como retorno. Tá, professora, mas... se eu ganhar dinheiro eu já não estou tendo lucro? Não necessariamente. Depende do que você faz. A gente fala, né, no mundo dos negócios, trocar 6 por meia dúzia. Então, pode acontecer que você esteja trocando 6 por meia dúzia ou
que você esteja perdendo dinheiro, e não é o que a gente quer. A gente quer que você tenha lucro, né? Um negócio, ele é positivo, vamos dizer assim, ele é bom quando você tem lucro como retorno, senão de nada adianta, né? Então acaba virando um hobby, vamos dizer assim, um hobby trabalhando por caridade, né? A gente fala. Então, num negócio, a gente tem algumas ideias principais. Então, a criação de valor, a gente vai trabalhar um pouquinho esse conceito depois do valor. Então, a empresa, o colaborador que vai incrementar a sua atividade, ou alguém que vai incrementar o seu negócio, ou que vai abrir o seu negócio, descobre aquilo que as pessoas precisam e cria algo de valor. Tem a ver com marketing, chama a atenção e desenvolve a oferta. Tem a ver com vendas, então eu vou transformar clientes potenciais em clientes pagantes. Tem a ver com entrega de valor, não adianta apenas eu criar o valor se eu não entrego para os meus clientes, então eu preciso entregar aos clientes o que eu prometi. E tem a ver com gerar dinheiro suficiente, tem a ver com finanças, né? Gerar dinheiro suficiente para ter um lucro suficiente e que a gente consiga prosseguir com as nossas operações, ok? Então esses 5 pontos são pontos primordiais para um negócio. E aí, a gente tem, né, obviamente, esses 5 processos, eles são sequenciais e interdependentes. Vejam, eu crio um valor, eu chamo a atenção por esse valor e eu vendo. Mas se eu não entregar, não dá. Então, eu preciso entregar aquilo que eu vendi. E, claro, a partir da minha entrega, gerar lucro. Então, esses processos, eles são sequenciais e eles dependem um do outro. Eles são interdependentes. Quando eu tenho um negócio acontecendo com esses 5 processos, significa que eu identifiquei um problema na sociedade. Lembram do exercício das oportunidades, lá do dia 31? Então, identificar oportunidades e dizer onde é que você poderia, né, ganhar dinheiro com elas. Então, você identifica um problema, uma oportunidade, e encontra uma maneira de solucionar, certo? E aí, você identificou o problema, identificou uma maneira de solucionar, você tem esses 5 processos em mente, você vai criar a partir daí o seu plano de negócios, ok? E a partir desse plano de negócios, criar algo e oferecer valor para as pessoas a partir das suas competências, das suas habilidades, conhecimentos e atitudes que você possui, para daí, né, entregar valor, administrar finanças e tudo mais. Então, né, o negócio em si aqui, nosso esquema básico aqui. A empresa cria algo que tenha valor, então ela cria valor. Você tem criatividade e inovação para conseguir que essa oportunidade, que esse problema, né, que esse problema que você identificou, para que você tenha como apresentar soluções para ele. Então, criatividade e inovação é inerente ao empreendedor. Você produz esse algo de valor, você divulga esse algo de valor, marketing. Você vende esse algo de valor. Opa, deixa eu tirar aqui. Você divulga esse algo de valor, né? Você vende. Novamente, você mostra para os demais clientes que é importante, o seu produto é importante, vale a pena investir nele, né? E aí você entrega algo de valor também e, mais uma vez, né, o lucro envolvido. Oh, meu Deus, negocinho abrindo aqui. Vamos lá, continuando. Então, a empresa, aqui é só um esquema também para ficar registrado aqui para vocês, né? A empresa é um conjunto de processos que cria valor. O que é o valor? Valor é alguma coisa que tem utilidade, que dá retorno, proporciona satisfação, melhora a autoimagem, melhora a saúde ou aumenta o patrimônio. Olha só, vocês pensaram em alguma oportunidade que possa, né, virar um negócio ou que vocês possam incrementar a atividade de vocês. Pensem agora, né, cada um que me mandou ali as oportunidades, pensem se essa oportunidade que você me mandou se encaixa em algum desses tipos de valores. Se ela tem utilidade, se ela dá retorno, se ela proporciona satisfação para alguém, não necessariamente para você, tá? No caso, para o seu cliente. Se melhora a autoimagem da sua empresa, ou do seu cliente, ou da sua atividade. Se melhora a saúde, se aumenta o patrimônio. A partir do momento em que você consegue atingir algum desses 6 itens aqui, você tem um negócio, você tem, obviamente, um empreendimento, algo a ser realizado, certo? Se não existe nenhum desses pontos, se você não consegue, mesmo que de uma maneira abrangente, encontrar algum desses pontos, o seu negócio, na verdade, não é um empreendimento que cria valor, ela apenas é um hobby, tá? Então tem que cuidar muito com isso, a gente tem que criar valor para alguém. Por exemplo, eu vou resolver fazer... deixa eu pegar um exemplo aqui.
Alguém me mandou aqui sobre curadoria de desapegos, né? Às vezes os desapegos são tão, assim, a pessoa coloca lá que ela tem um desapego para realizar e ela não se preocupa com o cuidado daquelas peças. Então alguém colocou como uma ideia fazer uma curadoria desses desapegos, verificar as peças, se precisa de algum reparo, às vezes um pequeno conserto e deixar isso organizado para alguém receber, para alguém comprar esse desapego, né? Isso cria valor. Veja, a peça que alguém teoricamente venderia talvez por 10 reais, vai, uma peça já com rasgos, furos, enfim, você faz uma reforma naquela peça, às vezes até um tipo de lavagem diferente, ou tira pelinhos, enfim, a peça fica com uma carinha um pouco melhor de nova, você cria valor, você coloca valor, não digo em relação a preço, tá, gente? Mas eu digo assim, uma peça que talvez alguém olharia e diria assim, ai, mas essa roupinha é para ficar em casa, né? Às vezes a pessoa vai olhar depois dessa curadoria, dessa melhora na peça, ela vai olhar e vai dizer, nossa, que calça bonita para sair, né? A gente usa muito essa expressão do ficar em casa e roupa para sair, roupa de missa, enfim, né? Então, esse tipo de valor que eu tô falando, não em questão de preço, tá? Então, a pessoa produz e entrega. Então, produz um produto ou presta serviços, né? O empreendimento que não consegue produzir o que cria, não consegue vender o seu serviço, obviamente, está fadado ao fracasso, tá? Aqui, ok. Que, óbvio, as pessoas tenham necessidades individuais, coletivas ou sociais, o empreendimento precisa chamar a atenção, e a um preço, obviamente, que as pessoas estejam dispostas a pagar. Não adianta eu colocar... aí vem a situação da definição de público, né, gente? Com que público eu estou trabalhando? Com que classe eu quero trabalhar? O meu público, meu produto, ele é para uma classe C e D. E, de repente, eu coloco um preço nele de classe A. Vejam, né? Até, olha só, vamos puxar um adendo aqui, né? Hoje, inclusive, meu esposo foi em um... Ai, peraí, gente, deixa eu abrir aqui que acho que tem alguém chegando na live. Vamos ver aqui, peraí. Hoje, inclusive, meu esposo foi em uma loja e aconteceu que ele, né, comentou comigo. Olha só, não dá mais pra gente comprar nessa loja. Sabe por quê? Que a gente foi comprar um presente, né? Por que não dá? Porque ela mudaram muito os preços, aumentaram muito os preços. Eu disse, nossa, mas é o tipo de produto que aqui na minha cidade se produz muito têxtil, malha, algodão, né? E essa é uma empresa daqui, ela nasceu aqui, cresceu aqui, está aqui. E aí, como qualquer uma das outras aqui da região, não justificou o aumento de preço nesse momento, né? Sim, a gente tem ali as altas de preços sazonais e tudo mais, mas no momento não é o caso não é esse momento. E aí aconteceu que ele foi lá, ele disse que o atendente justificou para ele, dizendo que a empresa resolveu mudar o seu nicho, mudar a classe. E aumentou todos os preços das suas peças. Então, uma camisa de algodão normal, que já não era barato, né? Pagaria-se ali uns 60, 55, 60 reais uma camiseta de algodão normal. Hoje ela está saindo por 130. Então eles realmente mudaram, né? O produto deles ficou exatamente o mesmo. Vejam, aí eu até comentei com ele, eu falei, que interessante, né? O produto deles manteve-se exatamente o mesmo. A camiseta que se compra ali, você vai na loja do lado, você compra a mesma camiseta, hoje, né, por 50, 60 reais, enfim, e na loja deles você vai pagar 130. E é uma marca que não é uma marca assim, uau, mas é uma jogada de mercado deles, eles querem expandir a marca para outros mercados, querem levar ela para shopping centers e tudo mais, e aí resolveram tomar essa atitude. Só que aí vem, né, obviamente eles devem ter feito toda uma avaliação de risco, eu espero que tenham feito, né, para que possa adequar os preços dos seus produtos ao público que eles querem atingir, né. E ainda precisa gerar lucro suficiente, né, para manter as suas operações. Então, isso tudo, todas essas características são as características do negócio, tá? Gente, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo? Ok? Vou continuando, tá? É porque daqui dessa tela aqui que eu tô compartilhando com vocês, eu não vejo mãozinhas levantadas, eu não vejo nada. Então, se por acaso vocês estiverem falando alguma coisa no chat, ó, tá aqui, ó. Vamos lá. Agora eu consegui abrir. Aqui.
Ó, os critérios. Aline, você quer os critérios da... Deixa eu ver aqui. Você pode me esclarecer, Aline, quais são os critérios que daí eu acabei passando e abri agora o chat? Pode falar um pouquinho comigo? Não? Então tá, depois me coloca lá no chat, então, quais são os critérios que você quer que a gente repita, que eu volto e repito, tá? Continuando aqui. Washington, e como fazer para precificar o preço para classe A, de classe A a D, sem perder o cliente e não levar prejuízo? Washington, então, olha só. Depende do produto, tá? A gente precisa ter um cuidado quando a gente vai trabalhar com todas as classes. E aí, ter essa situação de produto para de classe A até a D e não levar prejuízo, obviamente, porque vamos combinar, né? Um produto que você vai oferecer para classe A, se você oferecer o mesmo produto para classe D com um preço equivalente, você realmente, muito provavelmente, vai ter prejuízo, né? Então, aí teria que dar uma olhada nesse hall de produtos, tá? Fazer toda uma revisão do hall de produtos, às vezes, dependendo do produto, gente, mudando algumas características, você não precisa mudar efetivamente todo o produto, mas mudando algumas características você consegue atender tanto classe A quanto a classe D, né? Mas isso, assim, é uma análise minuciosa do produto em si e do próprio ambiente, que até é o que a gente vai passar aqui hoje também, tá? E aí você, para conseguir adequar esses produtos a todas as classes, tá bom? Se depois quiser dar mais detalhes, eu não sei se tu tens o produto já, para que a gente possa conversar e quem sabe te dar algumas ideias, até os próprios colegas te darem algumas ideias sobre modificações possíveis a fazer, e aí para você poder atingir tanto da classe A a classe D. Vamos falar de uma maneira bem simplista, tá, gente? Bem simplista mesmo. Churros. Todo mundo conhece churros? Sabe, churros de praia, de carrinho de praia, enfim, né? O churros, se você pegar, vamos lá, aqui na minha cidade a gente tem um local que vende churros gourmet. O churros gourmet aqui hoje ele deve estar em torno de uns 25, 30 reais. É um produto para classe A, pensando em churros, tá? Não tô falando assim que, ai meu, mas classe A não compra produto de 30 reais. Enfim, tá? Eu tô aqui, porque eu tô comparando com aquele churros simples de açúcar de canela e doce de leite ou de chocolate, enfim, que é vendido no carrinho, na saída de estádio, em saída de shows, enfim, tá? Tô comparando o churros gourmet, que é aquele que vem numa caixinha, às vezes o churros aberto, com mais recheio, com uma série de, eles chamam de, topo que chama? Ah, enfim, vamos chamar de topo, né? Que daí várias coisas que você coloca em cima, ou leitinho com chocolate, com não sei mais o que, não sei mais o que, enfim, você faz ali quase um sanduíche, né, de churros, e é diferente daquele outro produto. Então, se a gente for comparar churros, de uma maneira bem simplista, a gente tem o mesmo produto, é exatamente o mesmo churros, né, frito, feito lá na maquininha, só que diferenciado para classe A e classe D, C e D, tá? Ali você falou que é produto de limpeza, né, Washington? Produto de limpeza, o pessoal investe muito em embalagem, tá? Embalagem e não só a embalagem em si, mas rótulo. Quando você quer diversificar um produto classe A, classe C e D, enfim, geralmente as classes B, C e D acabam comprando produtos a granel mais baratos, né? Porque são mais baratos, com essências cheirosas, sim, mas você pode mudar a sua fragrância para uma classe A, você pode trazer uma fragrância, claro, você vai gastar um pouco mais, porque essas fragrâncias que você vai escolher são fragrâncias mais sofisticadas, e aí você vai ter o mesmo produto com preço diferente, então você vai ter para oferecer para todos, ok? Só que às vezes, um limpa-vidros, por exemplo, vamos pegar um aí. Um limpa-vidros. Você vai ter o limpa-vidros de galão de 5 litros, que custa lá R$25 o galão. Ele vai ter um determinado cheiro, uso, etc, etc. E você vai ter o limpa-vidros de 1 litro, custando R$20. O limpa-vidros de 5 litros, lá, vai a R$25,
vai ser o seu produto classe B, C e D. E o limpa-vidros de 1 litro a R$ 20 vai ser o seu limpa-vidros para atingir a classe A, certo? Ah, mas eu também quero de 5 para classe A. Ah, tudo bem, senhora, eu tenho aqui no carro também. Você não vai sair com 10 galões de 5. Tomara que você venda, né, os 10 galões de 5. Mas você vai focar em produtos com uma menor quantidade, talvez um aroma diferente e o preço, obviamente, muito maior do que esse de 5. Tá? Aqui eu citei eu não sei com quais variedades de produtos que você trabalha. Mas geralmente produtos para... Aí, claro, né? Se você resolver fazer também em galões de 5 litros para a classe A, modifique o rótulo. Ponha talvez um nome diferente, ou até mesmo se você usa um rótulo simples de papel offset num galão de 5 que você vende a R$ 25, no que você vai vender a 50, por exemplo, coloque um rótulo metalizado, uma coisa diferente. Ah, mas eu vou gastar mais. Você vai gastar mais, mas a apresentação do seu produto vai fazer com que a sua cliente pague pelo valor que você está cobrando. Entende? De nada adianta você pegar o mesmo produto, o mesmo galão. Às vezes você pega um galão reciclado lá, meio opaco, estranho, e aí coloca um rótulo de papel que quando molha já era. E aí você querer fazer esse mesmo produto se vender a R$ 50. Entende? Então, nesse caso, você não vai... Talvez o produto dentro do galão, como eu falei, você pode mudar a fragrância dele, né? Para atrair um cliente mais sofisticado, né? Enfim, você pode mudar a fragrância dele ou usa o mesmo produto e altera a embalagem, que é o que a grande maioria das empresas fazem, tá bom? Espero ter te ajudado. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa apresentação então. Gente, em relação a tudo isso que eu falei, né? Mudando a embalagem do produto, mudando o rótulo, trazendo, né, esse fracionamento, o que você está fazendo? Você está criando valor. Você está focado, a gente tem um nomezinho que a gente chama nos negócios, nas empresas, no planejamento estratégico, enfim, que esse nome se chama stakeholders. Stakeholders nada mais são do que as partes interessadas no meu negócio. Do tipo, eu vou usar o exemplo do... Ai, meu Deus, deixa eu abrir aqui só para ver o nome de novo, que eu já esqueci. Do Washington. Eu vou usar o exemplo do Washington de produto de limpeza. O Washington é casado. Washington, eu tô montando aqui o teu perfil, tá? O Washington é casado, trabalhava numa empresa sólida, tinha o seu salário, e um dia ele acordou de manhã com muita vontade de empreender. Veio uma ideia para ele e ele disse, não, eu sou obrigado a montar o meu negócio, isso aqui tá me deixando louco e eu preciso montar o meu negócio. Daí ele senta com a esposa e com os filhos, ou né, só com a esposa inicialmente, ele senta lá e ele fala, olha, eu tenho uma ideia de um empreendimento e eu quero que dê muito certo. Ou ele senta com a mãe dele, ele não é casado, enfim, né? Ele senta lá e ele fala, mãe, eu tenho uma ideia de um negócio, eu preciso empreender e eu quero trabalhar com produto de limpeza. Aí a mãe vira para ele e fala, Washington, meu filho, você tem certeza disso? Tenho, mãe, tenho. Só que o que acontece, mãe, eu não tenho dinheiro comigo. Eu vou pedir a baixa da minha empresa, né, da onde eu trabalho. Vou com o meu valor de fundo, eu vou conseguir fazer um estoque, mas ainda assim eu precisava de um pouquinho mais de dinheiro. Aí a mãe dele fala, filho, a mãe consegue te emprestar um dinheirinho, mas se tu precisar ir no banco, o banco também te empresta. Então olha só. O Washington foi montar o negócio dele e ali já de início ele apresentou 3 stakeholders, 3 interessados no negócio dele. O Washington, que é o dono do negócio, a mãe do Washington, que teoricamente foi a investidora desse negócio dele, e o banco, que ele foi pedir uma ajudinha lá para o gerente para conseguir fazer o estoque dele. Então aqui nós já temos o Washington como dono do negócio e mais ali outros 2 stakeholders interessados no negócio dele. E aí acontece que o Washington consegue ganhar, já começou a trabalhar e começou a ter bastante dinheiro, e aí ele disse, olha, não consigo mais ter o estoque nesse quartinho aqui em casa, eu vou ter que expandir, vou ter que alugar uma sala. E aí o Washington vai lá no vizinho e aluga a garagem do vizinho ou uma sala próxima para conseguir botar os seus produtos lá dentro, ou até mesmo ele aluga já um galpão para poder fazer os seus produtos. O dono do galpão, que é
que está alugando, né, para o Washington, é o terceiro stakeholder que apareceu aí, alguém que é interessado no negócio dele. Tá, professora, mas o dono do galpão não tem nada a ver com o meu negócio. Diretamente não, mas indiretamente sim. Porque é de interesse dele que o seu negócio vá para frente, realmente ganhe lucro, para você conseguir pagar o aluguel. Porque se você não consegue pagar o aluguel, né, obviamente ele vai ter que tirar você dali. E aí ele perde, né, enfim, você não pagando o aluguel, obviamente ele vai perder algo, né? E aí se você tiver que sair dali, é pior ainda, porque além de não pagar o aluguel, ele vai ficar sem inquilino, sem nem perspectiva de receber, enfim. Então ele também é um interessado no negócio. E a gente não pode esquecer dos fornecedores do Washington. Todo mundo que fornece material para ele produzir os produtos, ou se ele pega já pronto e só revende, enfim, são pessoas que também têm interesse no negócio dele. Porque, obviamente, quanto mais ele vende, mais ele compra. Então, já são aí os nossos outros stakeholders, os fornecedores. E, além disso, também os clientes, que já são clientes fiéis, que compram dele há bastante tempo e têm total interesse que ele permaneça no negócio. Então, vejam, nós estamos focados nos stakeholders em geral, nos fornecedores, nos investidores, nas pessoas que nos alugam espaço, nos nossos clientes. Esses são os interessados no nosso negócio. E para eles, obviamente, nós precisamos criar valor. Criar, agregar, entregar, capturar e distribuir valor. Então, de novo, o que é o valor, né? Tem utilidade, facilidade de uso, dá retorno para a pessoa, melhora a sua imagem, enriquece e tudo mais. E, por fim, o que é exatamente o valor e por que ele é diferente do preço? Né? Vejam, nós não estamos aqui falando em preço, em monetário, em valor monetário, né? Nós estamos falando em valor. Então, vamos lá. Preço. De novo, como eu vou usar o produto de limpeza, Washington. Vamos lá, vai ser o meu exemplo de hoje. O produto de limpeza, certo? O nosso limpa-vidros, ele é um produto, ele tem um preço. Lembram que eu falei ainda há pouco? Com a mesma embalagem, se ele quiser vender o mesmo produto para classe A e D, não vai dar. Ele precisa mudar essa embalagem, ele precisa trazer um novo rótulo, diminuir talvez a quantidade, mudar um pouco a embalagem, ou seja, criar valor para esse cliente, para que o cliente olhe para o produto, olhe para aquele rótulo, sinta aquele cheiro e fale, não, aqui, nossa, vale a pena pagar R$50 nesse galão de limpa-vidros, porque é tão cheiroso, diferente do outro galão ali que ele vai vender a 25. Né? Lembram do rótulo que eu falei? Um rótulo de papel A4 colado lá, que quando pega a água já desbota tudo, e o outro rótulo já laminado, metalizado, bonito. Vejam o valor que um simples rótulo, uma simples embalagem traz para um produto. Quantos de nós, agora vamos lá, para cada um, né? Quantos de nós às vezes vai ou numa loja de cosméticos, aí mais as mulheres, né? Ou vai no mercado e quando vai comprar um produto, olha para a embalagem. Do tipo, vamos lá, os homens vão pegar aí espuma de barbear ou até mesmo sabonete, que seja. E aí a gente olha o produto, às vezes, né, você fica na dúvida, assim, esse ou esse. E aí você olha a embalagem, esse aqui. Vamos pensar num presente, quando a gente vai comprar um presente para alguém, né? Vou comprar, sei lá, que seja numa bolsa não. Que aí vai muito pela questão de estética. Supondo que eu vou comprar um hidratante para alguém, né? Que eu vou numa loja, vou comprar um hidratante para alguém. E aí a vendedora me mostra 2 hidratantes lá, que tem a mesma quantidade, tudo certinho. Mas eu olho para um assim, não sei, aquele rótulo meio desbotado, meio apagado, estranho, borrado, assim, não sei. E aí eu olho para o outro, um rótulo bonito, né? Às vezes o produto pode ser até da mesma marca ou né, mesma equivalência de valor que seja, de preço, desculpa, né? Mesma equivalência de preço, mas eu olho aquele mais bonito, me chama mais atenção, né? Então o valor é isso, o valor é quando você olha um produto, ele te chama mais atenção, ou seja, ele te satisfaz uma necessidade, ele te satisfaz um desejo, que até às vezes a gente acha, ou melhor, nem imagina que tem.
né? Então o valor, ele está mais ligado às questões intangíveis do produto. O que é isso, né? O intangível é aquilo que eu não consigo mensurar. E o tangível é aquilo que eu consigo mensurar. Então, quando a gente fala em preço, eu consigo mensurar um galão de limpa-vidros custando R$25 e o outro galão custando 50, a primeira pergunta vai ser, mas o que tem de diferente? Né? Porque os preços são diferentes, eu consigo mensurar, um vale 25, outro vale 50. Aí ele vai dizer, olha, esse de 50 tem uma fragrância diferente. Aí ele vai arrumar aí as estratégias de marketing que ele já sabe, porque tem a ver com o ramo dele. Mas ele vai tentar dar valor ao produto de 50, diferente desse de 25. Vamos para um outro exemplo bem simples. Água, gente. Água. Garrafa de água 500 ml. Alguém recentemente foi no mercado comprar por esses dias uma garrafinha de água. Deve estar o quê? Próximo de R$1. R$1, R$1,10, né? Eu acho que é isso. Enfim. Uma garrafinha de água no mercado, dependendo se pega em promoção, ainda pega 90 centavos, né? 92, enfim, né? Mas mercado, preço de mercado, de supermercado é esse. Até um e pouquinho, né? Ok. Essa mesma garrafinha de água, da mesma marca, visualizem aí, da mesma marca, tampinha amarela, verde, azul, seja lá qual for a cor da tampinha, da mesma marca, o mesmo rótulo, tudo certinho, água com ou sem gás, enfim. Você vai comprar essa água num show, num evento, ou vai comprar essa água num engarrafamento. Quanto que custa essa água? O valor, o preço, a gente consegue mensurar. Né? Então, assim, no mercado, poxa, essa aguinha tava R$1,10 semana passada no mercado, passei lá, peguei, enfim. Aqui no engarrafamento, estão me cobrando 6 pila. Olha só, o preço diferenciou, óbvio. Mas é aí, você tá naquele engarrafamento, com o sol de rachar, você tá suando e com uma sede, louco por uma aguinha gelada. Tem preço essa água que você vai comprar para aliviar a sua sede? Não tem, ela tem valor. A propaganda do Mastercard, se vocês lembrarem, tinha isso. Eles falavam para todas as, para todas as coisas, para algumas coisas tem preço, para outras tem Mastercard, algo assim. E era justamente isso. Coisas, produtos, situações que não têm preço, elas têm valor. Né? Então, se a gente for olhar em paralelo à nossa vida, assim, para quem tem filhos, né? Ver um filho bem, ver o sorriso de um filho, não tem preço, tem valor. Para quem gosta de pet, né? O petzinho tá lá, ai, tadinho, doentinho, daqui a pouco você vai no veterinário, às vezes gasta horrores, tipo, preços, né? Gasta com bichinho, mas no dia seguinte ele tá bem, isso não tem preço. Né? A mesma coisa com pais, com amigos, enfim, tem situações que não tem preço. Tem valor, né? E aí era essa a propaganda do Mastercard. Para todas as outras tem Mastercard, né? Gente, conseguiram entender essa relação do preço e do valor? Deixa eu olhar lá o chat, como é que tá? Tudo certo? Tô continuando aqui, tá? Qualquer coisa eu falo pra caramba, qualquer coisa vocês me parem aqui. Vamos lá. Continuando então, eu vou pedir para que vocês pensem, né? Claro que assim, talvez vocês consigam fazer esse exercício bem rapidinho ali, vou deixar 1 minutinho só, bem rápido, porque óbvio, né, a gente tem que seguir a nossa aula, mas eu vou, como eu falei, peço para que vocês voltem para cá depois, ou até mesmo anotem para vocês pensarem nisso depois. Qual é o valor que você ou a sua atividade está criando no mercado em que você atua? Aí vem, professora, mas eu não tenho empresa, eu sou colaborador de empresa e tal. Não tem problema. É a sua atividade ou você enquanto empreendedor, enquanto colaborador, ou a sua atividade, vocês podem pensar na atividade que vocês executam e na atividade que vocês desejam executar, que valor que ela pode criar, tá? Então, pensem no geral assim, que valor, qual o valor que você ou sua atividade está criando no mercado em que você atua. Né? Eu sou atendente, eu sou colaborador, trabalho no balcão de um comércio.
né? Ok, que valor que você cria para o seu cliente? Eu trabalho na produção de uma indústria, eu trabalho lá, né, junto com uma máquina, enfim, trabalho na produção. Que valor que você consegue gerar para essa organização que você está inserido, tá? Então é nesse sentido, tá? Não somente, óbvio, para quem quer empreender, tá? Conseguiram aí captar, conseguem visualizar esse valor que vocês mesmos geram para as empresas, para as organizações? Se alguém quiser socializar, gente, coloca lá no chat. Vamos dar aí um minutinho. Vamos ver aqui. Isso mesmo, Leonardo. O valor é melhorar o meio ambiente da cidade que você reside. Isso não tem preço, né? É algo que não tem como mensurar. Não tem como você dizer, a emissão de carbono do mês passado foi 10, desse mês foi 5. Quanto que vale isso? Né? Aí a gente vai lá para os índices de carbono, mas não tem como a gente mensurar no ambiente, né? Exatamente. É isso aí. É nesse sentido, tá, gente? Então vamos lá, vou continuar aqui, mas vão colocando as ideias de vocês ali. Depois eu vou olhar todas no final da aula pra gente poder comentar, tá bom? Então, continuando, né? O negócio, se a gente for olhar ele do ponto de vista de função de mercado, qual é a função de um negócio no mercado em que ele atua, né? É transferir propriedade de bens. Ou seja, eu, detentor de um negócio, dono de um negócio, crio algo, resolvo prestar um serviço e aí eu transfiro essa propriedade, esse meu bem, esse meu conhecimento para alguém. E no momento dessa transferência, a pessoa obviamente vai pagar para mim, né? Vai trazer, nós vamos trocar. Eu entrego para ela a minha propriedade de conhecimento para resolver esse problema e aí a pessoa me dá o seu dinheiro, né? Na nossa troca. E é claro que a gente tem em situação de mercado, a gente fala sempre em oferta ou demanda. Não sei se vocês obviamente vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, quando o mercado está em situação de oferta, existe uma disponibilidade de bens ou vendedores que oferecem para venda. Então, algo está sendo muito oferecido. Isso é situação de oferta. E quando o mercado está em situação de demanda, significa que o desejo e o poder de compra dos compradores, dos consumidores, está muito alto. Então, a gente tem ali, no caso da oferta, muitos produtos ou serviços em oferta, excesso de vendedores, concorrência, oferta maior do que procura. No caso da procura, na demanda, né, se o mercado está voltado à demanda, à procura, nós teremos poucos produtos em oferta, escassez de vendedores, de compradores, tendência ao aumento de preços, porque existe uma exclusividade em você conseguir o material, né? E a procura, obviamente, é maior do que a oferta. E aí, esses ambientes, esse negócio, né, como a gente viu aqui, em função de mercado, esse mercado em que o negócio atua, ele é um ambiente para o negócio. E esse ambiente, ele é dinâmico, ele é mutável, ele esse contexto, né, do negócio, ele envolve tudo o que está relacionado ao negócio em si, do tipo, vou puxar de novo o exemplo do Washington, produtos de limpeza. Envolve todos os produtos que ele quer vender, o local onde ele vai trabalhar, o público que ele vai vender, tudo isso pensado no negócio dele. Digamos que ele vai sentar, vai olhar para o negócio dele e vai pensar em tudo que envolve o negócio dele enquanto ele comprar e vender os produtos, por exemplo, ou produzir e vender os produtos. Ok, mas além disso, ele precisa estar antenado ao que existe para fora das paredes da loja dele, vamos dizer assim. Ou se ele vende porta a porta com o carro, ele precisa pensar para fora do carro dele. E aí, quando eu digo isso, o que é esse para fora, né? É a sociedade em geral,
essa classe A, B, C e D, essas classes, né, que ele quer vender, a região onde ele se encontra, o país, o cenário mundial, o cenário global. Tá, professora, mas por que ele tem que olhar tudo isso, né? Porque em determinado momento ele vai crescer enquanto negócio e ele vai ter decisões a tomar. Se ele realmente aluga uma casa, um local, um galpão para produzir os produtos dele, ou se ele resolve só fazer um puxadinho na casa onde ele está, para não investir todo o dinheiro que ele tem, porque daqui a pouco a gente entra numa recessão de mercado, ele não sabe como é que vai ficar, se as pessoas continuam comprando ou não. Então, tudo isso ele precisa olhar. Daqui a pouco ele vê que está vendendo, e ele resolve sim comprar um galpão, né, alugar um galpão, fazer a fábrica. E aí ele vende mais, ele vai ter que aumentar. Tudo isso ele precisa estar antenado, analisar esse ambiente, esse macroambiente referente ao negócio dele, para tomar algumas decisões. Então ele analisa o microambiente, que é o setor de negócios específico, né, o setor específico do negócio dele, os clientes, as embalagens que ele vai usar, o preço que ele vai cobrar de cada produto, os fornecedores que ele vai trabalhar, quem serão os ajudantes dele, os investidores, enfim. Mas ele também tem que olhar esse macroambiente, essa sociedade em geral, né? Então aqui, ó, eu trago uma imagem desse macroambiente do negócio. Tudo que a gente tem que olhar para fora da nossa organização. Tá, professora, mas aqui você está focando só em pessoas que querem abrir o seu próprio negócio. Sim e não. Quem trabalha com... Quem é colaborador de organizações também tem um macroambiente, tá? Também tem, por exemplo, variáveis econômicas. Supondo, quem é CLT tem lá o seu salário que, né, até o 5º dia útil deve estar na sua conta. Então, o que, por exemplo, as variáveis econômicas têm a ver com isso? Obviamente, se a inflação sobe e o meu salário não acompanha, teremos aí um descompasso. Então, as variáveis econômicas são extremamente importantes também para quem é seletista. A mesma coisa as variáveis tecnológicas. Tanto o empreendedor, quem tem o seu próprio negócio, a sua empresa, precisa estar atento às tecnologias do mercado, quanto quem é colaborador precisa estar atento para poder se atualizar, poder trazer novidades para dentro da organização, poder dizer para o seu chefe, né, gerente, enfim, olha, eu tô ligado que existe essa necessidade aqui na nossa organização, uma venda por WhatsApp talvez, eu sei mexer aqui, sei fazer, né, essa lista de transmissão para os nossos clientes, vamos tentar, enfim. Então, tudo que a gente está trazendo aqui, tanto colaboradores seletistas aproveitam quanto os empreendedores, tá? Então, aqui a gente, em alguns momentos, a redação dos slides, a gente acaba, talvez, pode parecer que foca em um ou outro, mas não, tá? Todos eles são considerados aqui. Então, as variáveis políticas, as variáveis culturais, as variáveis legais, às vezes muda alguma legislação, a gente precisa estar muito atento em relação a isso, e a legislação faz parte do ambiente macro, da nossa sociedade em geral, né? Variáveis ecológicas também, e assim por diante. Esse é o nosso macroambiente. E aí, né, os fatores econômicos, o estado da economia, aqui tem todos os exemplos. Nível de desenvolvimento, padrões de consumo da população, falando em fatores culturais, tendências, comportamento de compra dos meus clientes, os fatores ambientais, as condições ambientais, clima, ecologia, enfim, tudo isso, todos esses fatores do macroambiente, eles podem se configurar em facilidades ou vantagens, oportunidades ou gaps para produtos e serviços, aquilo que vocês pensaram lá no dia 31, como também eles podem trazer limitações ou ameaças. E aí, tanto de um lado quanto de outro, tanto de um lado das facilidades e oportunidades, quanto do lado das dificuldades ou limitações, nós podemos ter aí ideias surgindo para novos negócios, ou ideias surgindo para o colaborador seletista fazer uma capacitação, até mesmo ele olhar a sua carreira e dizer, olha, eu não tenho curso de Excel, não sei, tá? Tô chutando aqui. Não tenho curso de Excel, vou me preparar para fazer um curso de Excel, porque tá vindo uma máquina nova aqui para a empresa e eu vou precisar trabalhar com planilhas. Enfim, tá, gente? E aí isso acontece, né, em todos os negócios, tanto
esse ambiente macro trazendo facilidades ou dificuldades. E além disso, a gente tem um microambiente também. Lembra que eu falei que o Washington vai parar, vai olhar quais são os produtos que ele trabalha, os fornecedores, como é que são os seus clientes, o preço, tudo certinho? Então é isso que envolve o microambiente. No microambiente a gente tem aqueles stakeholders, lembram desse nome de antes? Que estão diretamente envolvidos com o meu negócio, com aquilo que eu faço, com a minha atividade. Então são os meus concorrentes, no caso de empresas, os concorrentes diretos. No caso de pessoas que trabalham com CLT, os nossos concorrentes são todas as pessoas que estão fora do mercado de trabalho procurando emprego e se capacitando para ocupar uma vaga, que pode ser a nossa, né? Então são nossos concorrentes. Os nossos clientes ou consumidores, então a mudança, né, as próprias empresas em que nós estamos inseridos, o que eles buscam, o que eles querem, o que eles desejam. Os nossos fornecedores, né, que nos dão informações, enfim, que nos trazem insumos para o nosso empreendimento, serviço e tal. E também as agências reguladoras. As agências reguladoras, elas também atuam no macroambiente na questão legal, né, mudanças de legislação e tudo mais. Mas quando a gente fala do microambiente, são as regulações, as leis específicas para o nosso negócio, que atingem diretamente o nosso negócio. Falando dos produtos de limpeza, existem algumas legislações específicas que dizem, né, que tipo de produto você pode usar. Por exemplo, acho que é a soda cáustica, se por acaso, né, Washington, me corrija se eu estiver errada. Mas, se eu não me engano, a soda cáustica, você tem que ter se for trabalhar com soda líquida, você tem que ter uma autorização para poder trabalhar com ela, uma autorização da Polícia Federal. Você não pode simplesmente sair vendendo aí, né, para quem quiser. Tem que ter todo um protocolo certinho, produtos perigosos, a mesma coisa. Então, as agências reguladoras, nesse caso do microambiente, são as que lidam diretamente com o que nós fazemos. No caso dos seletistas, né, as agências reguladoras são o Ministério do Trabalho, às vezes a CIPA, ou até mesmo a Saúde e Segurança do Trabalho, né, as leis de saúde e segurança do trabalho. Se tem alguém que trabalha exerce alguma atividade que precisa de EPI e a pessoa não usa o EPI, ou a empresa não concede o EPI, existe uma lei que você tem que usar, a empresa tem que ceder, sabe? Então, essa questão de estar diretamente relacionado ao nosso negócio, tá? E aí, né, aqui o que eu já comentei dos fornecedores, clientes, concorrentes e agências reguladoras do microambiente, aqui só uma explanação geral desse funil do ambiente de negócios. Então, o nosso macroambiente, com todas as suas características, influenciando o ambiente de tarefa, que é onde nós efetivamente executamos, né, exercemos o nosso trabalho ou temos aí o nosso empreendimento, tá? Então, só um ilustrativo pra gente. E aí, nesse ambiente, falando desse ambiente do negócio, a gente tem o modelo das 5 forças competitivas de Porter. Não sei se vocês já ouviram falar do Porter. O que esse pesquisador considera, né? Ele considera essas 5 forças. Quais são elas? Ou melhor, desculpa, antes de eu falar quais são elas, o que acontece, né? Por que ele analisa essas 5 forças? Porque para ele existem 5 aspectos que podem modificar um mercado. Então, você tem o seu negócio ou você, colaborador seletista, inserido em um mercado, né? E aí, vamos lá, começando aí com os concorrentes, que é o centro. A depender da intensidade, da rivalidade desses seus concorrentes, a forma de você analisar o seu ambiente, o seu mercado, ela vai mudar, ela vai ser alterada, né? Então vamos lá. Se eu tenho muitos concorrentes no meu mercado, eu preciso estar de olho neles o tempo inteiro para saber o que eles estão fazendo, que preço que eles estão praticando, como é que são os produtos ou os serviços que eles vendem, para que eu possa estar sempre no meio deles, ok? Se eu não estiver me adequando, trabalhando como eles, eu acabo... isso eu estou dizendo assim, não que você não deva se diferenciar, né? Você pode sim e deve se diferenciar. Mas quando você tem muitos concorrentes trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo nicho de mercado, fica muito mais difícil você achar algo para se diferenciar, certo? Aí vamos lá.
Nesse mercado, nós temos ainda a ameaça de produtos substitutos. E aí, quanto mais produtos substitutos, maior, né, mais ameaças de produtos substitutos, mais eu tenho que me adequar. Se entrou muitos substitutos, eu vou lá, tento me regular dentro desse mercado. A mesma coisa com a ameaça de novos entrantes, novos concorrentes chegando aí para que eu consiga me adequar com esses concorrentes. Já foram 3. Além disso, a gente tem os compradores e os fornecedores. Aqui essa figura agora que eu vi, ela tá no lado dos compradores, ela coloca o poder de negociação dos fornecedores, mas na verdade não é fornecedor, é poder de negociação dos compradores. Então, se os meus compradores têm chance, né, por exemplo, eu identifico aquela situação da loja que eu comentei no início da aula. Essa loja, ela identificou que dentre os seus clientes, que esses clientes eles podem gastar mais, ou eles gostariam de ter um produto diferenciado com um preço melhor. E aí, querendo ou não, né, gente, acaba selecionando as pessoas que têm as mesmas roupas. A empresa provavelmente, muito provavelmente, isso foi uma decisão tomada recentemente, então não deu tempo de ela fazer isso ainda, mas muito provavelmente ela vai trabalhar com coleções menores, peças diversificadas, para que não aconteça igual aquela chargezinha do Instagram de todos compramos peças na promoção, e aí você vai numa festa, tem várias pessoas com a mesma camiseta, né? Muito provavelmente é isso que ela vai fazer, né? Trabalhar com coleções menores, peças diversificadas. E aí ela olha para os compradores e fala: o poder de negociação dos meus compradores aumentou. Então, aumentou meu poder de compra, né? Dos meus compradores, dos meus clientes, aumentou. Então, nesse caso, eu vou modificar aqui o meu mercado. A mesma coisa com os fornecedores. Eu tenho fornecedores que têm poder de negociação diferente. A depender desse poder de negociação, eu vou ter também modificações dentro do meu mercado, do local onde eu atuo, da minha atividade, né? Da mesma forma, os seletistas, né, os nossos concorrentes, os demais que estão tentando ocupar a mesma vaga. Ameaça de novos entrantes. Quanto mais pessoas aí fazem 18 anos e fazem a sua carteira de trabalho, dependendo da atividade que a gente exerce, se a gente, né, se não exigir uma qualificação muito elevada, qualquer um que tenha carteira de trabalho pode entrar e tomar o nosso lugar. O que nos diferencia no nosso mercado, né? E a gente olha aqui todas essas 5 forças competitivas que podem levar ao aumento, né, da competitividade de uma organização ou até mesmo de um colaborador ou não, ok? E aí, né, esses são as 5 forças competitivas relacionadas ao ambiente do negócio. E aí ainda, além, né, disso, a gente pode fazer uma análise ambiental desse ambiente, óbvio, uma análise desse ambiente do negócio. Conhecer o terreno onde eu vou pisar, onde a minha organização está pisando, onde ela vai pisar, né? Preparar um planejamento estratégico, um diagnóstico, conhecer estrategicamente esse macroambiente, esse microambiente, né? E aí, se eu quero desenvolver um negócio, realmente estudar o ambiente onde esse negócio vai se inserir, né? E se eu já tenho um negócio, parar um pouquinho, já que eu tô aqui, tô fazendo essa aula de empreendedorismo, parar um pouquinho, pensar no meu negócio, olhar para ele e fazer essa análise ambiental, sabe? Essa análise ambiental do negócio, da atividade, da tarefa, enfim, é o passo preliminar para que a gente consiga atingir o sucesso. E, obviamente, né, atender as demandas dos clientes, dos consumidores, enfim. Nós precisamos conhecer a realidade onde nós estamos inseridos. Claro que, né, gente, até na última aula, teve uma última aula dia 31, não dia 7. Teve um aluno que me perguntou sobre essas questões questão econômica agora, essas incertezas, se afetam o mercado. A gente está vivendo um momento, como dizem na mídia, né, enfim, um momento de transição aí, e é um momento bastante delicado no momento para fazermos, para termos grandes estratégias a longo prazo,
né? Mesmo que esteja ainda nesse momento meio conturbado, nós conseguimos ter uma noção do nosso mercado. E essa análise ambiental que a gente pode fazer, tanto do nosso negócio quanto da nossa atividade, ainda que ela, para nós no momento agora, né, pensando assim, mas eu vou fazer essa análise ambiental, mas daqui semana que vem, para quem trabalha com negócios que tenham variação referente ao dólar, por exemplo, né? Amanhã pode mudar tudo. Sim, mas coloque cenários em faixas. Por exemplo, para quem trabalha com negócios que são tão dependentes de moedas da variação cambial, por exemplo. Hoje, eu não sei quanto é que tá hoje, vou chutar aqui, tá? Hoje o dólar tá aí a 3,75. Não sei, tá, gente? Eu nem olhei hoje isso. Hoje ele tá 3,75. Então tá, enquanto ele não chegar no patamar de 5, eu tenho esse cenário, entende? Pode ser que de repente, como eu disse, eu não olhei hoje, pode ser que ele esteja aí a 4,90, não sei, né? Mas tentem colocar faixas. Se você trabalha com variação cambial, se você, né, consegue ter essa noção de faixas. Mas se você não usa variação cambial e trabalha com o nosso dia a dia aqui brasileiro, o real e tudo mais, a gente pode trabalhar assim. Para os próximos 3 meses? Não, a gente já está em novembro. Meu Deus, a gente já está em novembro. Para o próximo mês, dezembro, né? Quais serão as minhas perspectivas, então, para as vendas de Natal? Ou, início de 2023, o que eu, né, até lá, como é que eu vou olhar esse cenário? Tentem criar cenários ainda que curtinhos, né? Tentem utilizar isso para criar uma estratégia. Olhar o ambiente, análise ambiental e aí criar essa estratégia. Para esse ambiente, para olhar para essa análise ambiental toda, né, esse ambiente externo, interno, as nossas oportunidades, enfim, a gente tem uma matriz, uma ferramenta que chama análise SWOT. Não sei se vocês já ouviram falar. SWOT, eu não coloquei aqui, mas a SWOT ela vem do inglês. O S é de Strengths, que é força. Eu acho que o próximo slide tem. Peraí, vamos ver. Tem sim. Depois eu volto pro outro. O S é de forças, isso em inglês, né? Strength. O W é de weaknesses, que são fraquezas. O O é de opportunities, que são as oportunidades. E o T é de threats, que são as ameaças. Se a gente fosse falar em português, a gente chama ela de FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Só que se vocês forem procurar qualquer material na internet, no Google, e colocarem lá análise FOFA, talvez não apareçam tantos materiais quanto se vocês colocarem análise SWOT, tá? Principalmente figuras, a própria ferramenta em si. Então, por isso a gente traz o nome real dela, tá? Então, vamos lá. O que é essa análise SWOT? É uma matriz que vai nos dar a visualização, né, uma possibilidade de criação de uma análise estratégica. Olhando para o nosso negócio, para a nossa atividade, para quem é CLT, né? E dentro dessa atividade, dentro desse negócio, nós olharmos as tendências, as oportunidades, as contingências, o que nos segura, as nossas coações, o que nos impede de crescer, as ameaças do ambiente externo e a partir desse raio-x, digamos assim, a gente consegue neutralizar ou corrigir as nossas fragilidades, certo? Então, a partir dessa análise SWOT, a gente consegue planejar ações e utilizar os fatores chaves de sucesso. A gente consegue identificar quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas oportunidades no ambiente onde a gente está, as ameaças que estão acontecendo, né, as nossas forças enquanto colaborador e enquanto empresa também. E essa análise, gente, assim, ela tem uma limitação, obviamente, né? Por quê? Aquilo que eu falei para vocês, né? Vocês vão olhar para o ambiente, essa análise ambiental. No momento em que nós estamos considerando o nosso macroambiente, nós não conseguimos fazer essa análise a longo prazo, ok? Não, assim, longo prazo eu quero dizer aí 3 meses. Por quê? Por vários motivos. A gente está no final do ano, que já é um período do ano que já não se indica análises longas, porque o período, dependendo do trabalho, do negócio que você tem, né? Para quem é seletista é muito simples. Você vai receber ali
talvez para quem já fechou um ano, talvez receba ali as férias de final de ano, para quem vai parar, né? Para quem a empresa não vai parar, vai ter ali o recesso, alguns dias, mas você vai receber o 13º. Então, a sua análise SWOT, ela vai ser relacionada a esse ambiente, o que você vai talvez fazer com o seu 13º, certo? E aí, né, já é de consenso nacional aí, todo mundo, se vocês hoje ligarem talvez os jornais, TV, enfim, né, olharem a internet, o pessoal talvez tenha já alguma matéria falando sobre o uso do 13º pela população brasileira. Então, esse já é um momento delicado por conta disso. Final do ano, aumento de consumo, viagens, enfim, né? E toda a situação aí, né, de troca de ano, troca de governo e tudo mais. Então, já é um momento delicado. Além disso, essa ferramenta, a gente não indica usar ela por um período muito grande, porque justamente ela considera o ambiente. E esse ambiente, né, a gente viu ainda há pouco o macroambiente, tantas coisas que mudam nesse macroambiente. Então não adianta a gente dizer assim que a legislação que rege o meu negócio, ela não vai mudar em 10 anos. Você sabe? Não. Talvez ela mude no próximo ano. Talvez ela mude daqui a 15 dias. Você não consegue ter bola de cristal e definir fatores do macroambiente, certo? Então, voltando aqui para a nossa ferramenta. A nossa ferramenta, ela vai olhar os fatores internos, vejam aqui na primeira linha. Os fatores internos, então as forças, que são fatores positivos, deixa eu seguir aqui com a minha seta, ó. Os fatores internos aqui, as forças, que são os fatores positivos, e as fraquezas, que são os fatores negativos, ok? E ela olha também os fatores externos. Por isso que nós não conseguimos fazer essa análise a longo prazo. Porque os fatores externos, os fatores do macroambiente, mudam muito rápido. E desses fatores externos, ela analisa, ela nos dá, né, uma noção assim. Nós vamos ter que preencher a ferramenta, mas ela nos ajuda a identificar oportunidades, que são fatores positivos, e ameaças desse ambiente, que são fatores negativos. Por que vocês vão usar essa ferramenta? Vocês vão usar ela para identificar o que vocês têm de mais forte no negócio de vocês ou na atividade que vocês executam. Qual é a fraqueza de vocês frente aos seus concorrentes, né, que trabalham no mesmo negócio? O que vocês poderiam melhorar? Em relação ao ambiente, o que esse ambiente onde vocês estão inseridos, lembram do exercício do dia 31? As oportunidades aí, tá aqui. O que esse ambiente que vocês estão inseridos traz de oportunidade, apresenta de oportunidade para vocês e também de ameaças. Aqui eu trouxe uma ideia, né, por exemplo, preenchendo a análise SWOT, né? As oportunidades do ambiente, o ambiente favorável, né? A tentativa de algum negócio, talvez aqui, deixa eu ver aqui. As fragilidades internas, ó. Temos fragilidades internas e as ameaças ambientais. Aqui ela tá de um jeito um pouco estranho, mas enfim. Entre ameaça e fragilidade, ó. Um ambiente desfavorável, um negócio frágil e despreparado, tentativa de sobrevivência de algum negócio crítico e tentativa de fracasso. São as fragilidades internas e as ameaças ambientais. Cruzamos os dois aqui. Agora, cruzando as oportunidades ambientais e as fragilidades internas. O ambiente favorável, porém, como fragilidade interna, o negócio é frágil e despreparado. Tentativa de algum negócio sem perspectiva de crescimento, é uma fragilidade interna. E estratégia de manutenção de um negócio crítico, tem oportunidade, mas continua sendo uma fragilidade. Agora um ponto positivo, entre oportunidades ambientais aqui e forças internas aqui. O ambiente favorável e força total do negócio. Possibilidade de expansão e desenvolvimento do negócio. Estratégia de ação ofensiva ou aproveitamento da área de domínio. Aí, se nós juntarmos forças internas e as ameaças, eu tenho força total do negócio, mas o ambiente onde eu estou inserido não é favorável. Eu quero manter o status quo de um negócio já existente. Então, eu tenho força para isso e eu preciso manter esse status quo. Existem ameaças querendo talvez tirar esse meu status quo. Eu preciso de uma estratégia de ação defensiva e, obviamente, né, se as minhas forças internas são altas, mas as ameaças ambientais também são mais altas ainda, eu tenho forte tendência ao insucesso, tá? Aqui é só uma análise simples. E aí, aqui, nós paramos a nossa aula de hoje, neste momento.
Depois nós temos aqui ainda mais slides, mas aí eu vou gravar essa aula para vocês, né? Essa sequência dessa aula. E aqui fica o nosso segundo exercício de hoje. Eu quero que vocês pensem... É o nosso segundo? Deixa eu ver aqui se é o nosso segundo. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Preço e valor. Isto. Eu quero que vocês pensem na atividade de vocês, ok? Essa atividade, como eu disse, tanto você seletista, quanto você empreendedor, dono do seu próprio negócio, já dono, ou quem vai construir o seu próprio negócio. Você vai pensar nessa sua situação e vai criar essa matriz SWOT. Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? O que você precisa desenvolver? Quais são os fatores externos que te apresentam oportunidades? E quais são os fatores externos que te apresentam ameaças? Como eu disse, gente, as ferramentas... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos ver aqui, parar a apresentação. Aqui. Como eu falei, essas atividades, tanto do preço e valor, quanto da análise SWOT, vai ter mais uma ainda para vocês desenvolverem, elas são, a partir de agora, atividades para vocês, enquanto empreendedores, tá? Não são mais atividades para vocês me falarem quais são, enfim, qual a ideia e tudo mais, tá? Então, tentem realmente executar essas atividades do negócio, da atividade de vocês, né? Fazer esse exercício, tanto do preço e valor, quanto da análise SWOT, para vocês identificarem as ameaças, a geração de valor da atividade, do negócio de vocês, da ideia de negócio de vocês. E claro, se tiverem dúvidas, professora, eu tô querendo aqui pensar um pouco mais e tá me aparecendo essa ameaça, mas eu não sei se eu posso considerar isso, pode me mandar no WhatsApp. Mandem um e-mail também se quiserem. Conversem com os colegas ali no chat. Quem quiser socializar... No WhatsApp. Quem quiser socializar a resposta, né? A ideia, enfim. Fiquem bem à vontade, porque agora, a partir de agora, a gente começa o mão na massa mesmo, tá? Vocês vão fazer essas análises do ambiente. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês a questão da formalização de empresas. Talvez... Eu tenho só que ver se vai ser a formalização de empresas ou outra, porque, como eu disse, eu não vou estar presencialmente com vocês. Então, talvez vocês tenham mais dúvidas na questão de formalização, né? Mas, enfim, a gente vai conversar disso também. E aí, para quem quer montar o seu próprio negócio, a pessoa vai começar a estruturar isso, sabe? Aquela ideia, ela vai começar, talvez, a sair daquele pedacinho de papel e virar um plano de negócios. Para quem SLT, essa vontade de empreender, de fazer diferente no seu negócio, vai talvez virar, né, vir a pessoa desenvolver um curso, a fazer um curso, um outro curso, não só esse, né, mas outros cursos, identificar qual é o seu nicho de trabalho, qual é o valor que essa pessoa cria, enfim, tá? Então, daqui para frente a gente começa mais uma mão na massa. A Inara colocou aqui que o valor é poder transportar pessoas até os seus destinos. Transporte coletivo, sim. Não é só... E também tem uma outra situação, né? Em cidades que tem a via do transporte coletivo liberada do trânsito, você chega mais rápido. Você tem, né? Tem o valor também de cuidar do meio ambiente. Você usa o transporte coletivo, quantas pessoas você consegue transportar? Pense em todas essas pessoas utilizando seus próprios carros, né? Quantos carros nós não teríamos? Quanto engarrafamento nós não teríamos, né? Então, deixa eu fechar isso aqui de novo. Pronto. Seria isso. Gente, alguma dúvida ficou? Querem comentar alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade. Nosso assunto por hoje encerrou. Tudo certo? Todos aqui super preparados para fazer análises ambientais. Joia. Ok, Leonardo, obrigada. Gente, não temos ainda atividade postada no Siga, tá? Mas nós teremos amanhã, provavelmente. Amanhã, no máximo, quarta-feira. Amanhã não, amanhã é feriado.
aí tá todo mundo em casa, né? Não consigo efetivamente trabalhar. Mas sim, Vinícius, essa aula vai ficar gravada. Eu não esqueci de colocar para gravar dessa vez. Nós estamos gravando aqui. E aí a sequência dela, essa vai ser a parte 1, tá? Depois vocês procurem lá no Siga. Essa vai ser a parte 1. Depois nós teremos a parte 2. E aí uma atividade para vocês realizarem no Siga que conta a presença de vocês daí na aula, tá? Espero que todos tenham compreendido, enfim, que tenha sido um momento prazeroso para todos estarem aqui. Agradeço demais, tá, a oportunidade e a presença de todos. Muitíssimo obrigada e uma ótima noite para vocês. Boa noite, boa noite.